noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui nessa live. Professor Lademir, muito obrigado por ter aceito o convite, de estar aqui, passar um pouco desse seu conhecimento. Eu que agradeço aí, Marisa, o convite. É sempre muito bom conversar contigo. Eu e a Marisa, nós desenvolvemos aí, além de sermos colegas de trabalho, a gente acabou caminhando para o rumo da amizade, nos tornamos amigos aí, com o transcorrer do tempo, bate-papos filosóficos, bate-papos de linguagem corporal, e hoje, na verdade, é mais um prosseguimento desse bate-papo, né, Marisa? Sim. A gratidão imensa pelo teu convite, e eu desejo que essa tua carreira aí decole e que possa trilhar caminhos aí maravilhosos na sua vida. Ai, amém, prof. Me deixa emocionada. Não vai fazer eu chorar aqui na live. O professor Lademir, ele é escritor, filósofo, teólogo e professor doutor em ciências da religião. Eu até fiz uma cola, porque é muita coisa, não vou conseguir lembrar tudo. Não, mas não é necessário. O importante eles sabem o nome, né? E o trabalho contigo aí já está de bom tamanho. O que é linguagem corporal e por que ela é importante? Nós sempre achávamos, quando eu digo sempre achávamos, a história da filosofia sempre deu muita importância para a razão e pouca importância para a emoção, para os instintos básicos. E atualmente nós sabemos o quanto isso é importante. E então a gente poderia dividir em dois momentos. Aí a emoção, que ela é muito mais primária, ela acontece num nível muito mais básico, corporal, e o sentimento, que é algo que já transparece com a inclusão do pensamento. A linguagem corporal, ela está intimamente ligada com as emoções humanas. E, embora esteja também com os sentimentos, mas as emoções, elas são muito fortes, muito presentes dentro da questão corporal. E se você souber ler a linguagem corporal das pessoas, é possível você saber de coisas que ela está pensando, e muitas vezes em que a própria pessoa não se dá conta das emoções que ela está sentindo. E você consegue reparar importância fundamental para as relações interpessoais. É indispensável. E principalmente, eu acho que na área de negócios, né, professor, você compreender quando você está falando com um cliente, se a tua mensagem está sendo assertiva. E não, eu preciso mudar isso aqui porque eu não estou conseguindo persuadir ele, não estou conseguindo passar a mensagem e vender o meu produto, o meu negócio, a minha ideia. Sim, em todos os testes que fizeram, em negociações corpo a corpo, a linguagem corporal ela fala mais alto do que mesmo a apresentação formal. Então eles fizeram um teste, inclusive, com um espelho dos lados, é claro, aquela imagem, aquele vidro espelhado, e eles visualizavam as pessoas negociando sem conseguirem escutar o que as pessoas estavam dizendo. E eles conseguiam acertar o resultado da negociação só olhando a linguagem corporal das pessoas. Não. Então, a questão da mensagem verbal, ela transmite a mensagem, mas negociar emoções é via corpo. E ela é fundamental para caminhar lado a lado. É lógico que só a linguagem corporal, sem uma linguagem verbal na área da negociação, você vai ficar com uma lacuna, não tem como. Mas, por outro lado, uma linguagem verbal sem uma linguagem corporal, ela vai ficar no vazio, porque ela vai soar fria e ela vai soar, inclusive, inverídica, vai faltar com veracidade. Qual que é o papel da linguagem corporal na nossa comunicação diária, Prof? Não existe pessoa empática sem uma capacidade mínima de linguagem corporal. Por exemplo, eu nesse momento, a minha imagem está travada, mas eu consigo te ver e eu posso verificar, por exemplo, alguns elementos seus. Eu vejo que seus olhos estão brilhando, então significa que nesse momento você está feliz. Eu percebo que os seus olhos estão sorrindo junto com os seus lábios, indica que o teu sorriso ele é completo, ele preenche toda a tua identidade. Visualizando as suas sobrancelhas, a gente percebe também uma concordância de alegria juntamente, porque as sobrancelhas elas tendem a deslocar-se na medida que a pessoa vai ficando triste. Eu observo em você, não observo em você nenhum sinal de nervosismo, no sentido de estar com raiva, de estar com nojo. Tudo isso são
questões que transparecem na sua afeição. Uhum. Sem falar daí entrar na questão das mãos, braços, pernas. Agora imagine se numa relação, num casal, o marido conseguir ter essa perspicácia de reparar se a esposa está triste, não está triste, se ela está nervosa, não está. Isso auxiliaria um monte, não precisaria nem perguntar. Da mesma maneira, se a esposa conseguisse tivesse essa percepção. Portanto, se você for um leitor aprimorado da linguagem corporal, muitas vezes não vai ser nem necessário você falar muita coisa, basta você interagir com a pessoa corporalmente. Ler os sinais, né, Prof? Todos os sinais. E perceber se eles concordam ou não concordam com a tua fala. Em geral, as mulheres, quando elas percebem intuitivamente que existe uma desconexão entre a linguagem corporal e a fala, elas desligam o campo da fala e prestam atenção só na linguagem do corpo. Porque elas notam. Porque o corpo não mente. Uhum. A linguagem falada mente mais fácil do que o corpo. É muito mais difícil você fazer o corpo mentir. É verdade. Mas isso é mais para as mulheres? Isso tende a ser mais das mulheres do que dos homens? Homem não percebe. O homem utiliza de 4 a 6 áreas do cérebro para avaliar uma pessoa quando ele encontra. A mulher utiliza de 14 a 16 áreas. Olha aí, mulherada. Então, por isso que nós mulheres sempre falamos, pensa que me engana, mas não engana. A gente está sempre de olho no que a pessoa não está falando. Sabe quando vocês falam aquela coisa, tá me dando uma coisa aqui dentro? Não faça. Isso são captações inconscientes de linguagem corporal que a mulher não percebe, não sabe o que é, mas ela deduz. Um risinho sarcástico, um sinalzinho no nariz de nojo, são elementos que ela percebe inconsciente. O homem, para ele ter a capacidade de uma mulher na linguagem corporal, ele precisa estudar 2 anos, no mínimo, para ter a mesma capacidade que a mulher. Eu estou estudando há 10 anos, então eu já consegui chegar perto dessa capacidade que a mulher tem naturalmente, ok? Mas isso faz da mulher ela altamente intuitiva para essa captação da linguagem corporal. Eu então, repito, sim. Pode falar. Então não é coisa da nossa cabeça, que a gente fala, nossa, mas a minha intuição está falando tal coisa. Isso é cientificamente comprovado. Em vários testes demonstraram índices de acerto de 90% da intuição, enquanto que a capacidade racional de avaliar a situação deu 50% de acerto. Então, a tua chance de você acertar intuitivamente ela é muito mais forte do que a racional. Agora a pergunta, pode errar? Claro que pode errar sim, tranquilamente, porque nós temos a amígdala cortical, que é uma parte do sistema límbico que é fundamental nas emoções e que às vezes ela pode estar estragada. Você pode estar com a sua amígdala desregulada e aí a tua intuição pode falhar. Nesse sentido, é muito legal você prestar atenção e aprender essas técnicas de linguagem corporal. Então, para nossa comunicação diária é imprescindível, né, professor, ter um pouquinho que seja dessa leitura de linguagem corporal, se aprofundar mais para entender como que se lê o outro e como a gente pode se ler mesmo, porque eu posso estar falando algo, mas a minha expressão corporal está dizendo outra. Exatamente. Ó, por exemplo, vamos continuar agora. Eu aproveito esse ensejo porque eu estou te vendo, você se mexendo e eu não, então tá favorecendo. Mas, por exemplo, daqui eu percebo que você está com as pupilas dilatadas. Isso quer dizer o quê? Nós só nos dilatamos. As pupilas elas só dilatam quando nós estamos numa situação que nos interessa, num assunto que nos interessa. Ou no caso, vamos imaginar que você aí saia para jantar com seu marido, você provavelmente vai estar saindo com as pupilas dilatadas, porque a pupila dilatada ela entra dentro do campo passional, ela denuncia a paixão. Ou também em casos que a pessoa está mentindo, ela altera-se milimetricamente. Você então
Por exemplo, se você estiver falando para alguém, agora não, eu estou gostando de estar conversando com você, mas a tua pupila estiver pequena, a tua pupila desmente a tua fala. Em quem eu vou acreditar? Na tua pupila, com certeza. Eu não vou acreditar na sua fala. Olha, que interessante. E o pessoal lá de casa deve estar tudo olhando meu olho, né? Tudo olhando a minha língua, minhas expressões, a minha linguagem corporal agora. Eu sou o objeto de análise essa noite. Objeto de análise, por isso que eu estou falando. Está favorecendo porque nesse momento, mas você está assim por quê? Porque você está falando de um assunto que você gosta, você está dentro de um processo de ascensão na sua carreira, então isso logicamente entusiasma a sua pessoa. Agora o pessoal sabe quando alguém está mentindo, quando alguém está tentando passar a perna, quando alguém está dizendo a verdade ou está tentando ludibriar, para poder entender mais as pessoas. Vai apresentar numa reunião de negócios, vai apresentar um projeto, verificar se as pessoas estão aceitando, não estão aceitando, para dar tempo de você contornar e fazer outra estratégia. Pois, eu vou deixar para o último, porque eles que assistam toda essa live, né, prof? Lá na última pergunta, o professor vai ensinar alguns sinais que a gente pode identificar no outro no dia a dia. Não pode falar tudo agora, porque senão eles deixam nós sozinhos aqui na live. Tá ok. O que pode mudar na nossa vida se nós tivermos uma boa linguagem corporal? Se a gente cuidar dessa parte da linguagem corporal e expressão. 2 pontos. Primeiro, que você pode evitar problemas de comunicação. Às vezes você quer transmitir uma mensagem e a tua mensagem sai ao contrário, porque o teu tom de voz, porque existe a linguagem corporal e existe a chamada linguagem silenciosa. A linguagem normal, ela pertence à linguagem silenciosa. Dentro da linguagem silenciosa está a linguagem corporal e também a ideia do tom de voz, da tonalidade. Imagine você chegando para alguém e você perguntando, eu posso ir jogar futebol? Aí a pessoa te diz, vai. Esse vai, só o vai, ele diz vai, mas é para você não ir. Aí se você conseguir transmitir, por exemplo, é que eu tenho que cuidar para não dar dicas por enquanto, mas você vai falar, vai estar falando. Não, mas uma dica ou outra pode dar, prof. E aí você diz, nossa, esse projeto é muito bom, e você está com as mãos fechadas, e apresentando de mãos fechadas. Você está dando uma mensagem contrária. As pessoas vão sair de lá e vão falar, eu não confio nessa pessoa, não sabe por quê, porque você está com as mãos fechadas. Então, em primeiro momento, para você transmitir credibilidade, haver concordância entre a tua fala, teu corpo, e você conseguir transmitir com clareza o que está dizendo. No segundo ponto, é essa melhoria de capacidade de relação interpessoal, de empatia, de saber entender o outro, ver como que o outro está se sentindo, o que o outro pode nos dizer através do corpo, o que eu posso lhes auxiliar. Então você tem 2 elementos bem importantes. Perguntou se existe isso de pupila dilatada com psicopatas também. A pupila dilatada, ela tem a ver com grau de interesse. Então, se o psicopata, ele não tem emoções que são as chamadas emoções superiores, que é a empatia, a compaixão. Mas as outras emoções ele tem. Então, quando alguém diz assim, não, um psicopata ele não tem emoção, de certa forma ele está mentindo. Ele tem emoção. O que ele tem é empatia fria. Ele não consegue se solidarizar, ele não consegue ter compaixão. Então, se ele tem um interesse por algo, a pupila dele também vai reagir da mesma maneira. Vai reagir. Principalmente no que diz respeito a interesse, porque o psicopata ele age somente por interesse, né? Exatamente, ele está ganhando alguma coisa. E aí, se ele está interessado por algo, naturalmente ele vai ser uma pessoa que ele vai ter as pupilas dilatadas, assim, inclusive a própria mentira vai dar, nesse ponto, assim, dos critérios que eu conheço para captar mentiras psicopáticas, o que eu estudei até hoje, que eu encontrei
um dos critérios bem possíveis é justamente perceber uma leve dilatação na pupila. As pupilas elas vão denunciar, mas o restante é bem difícil de pegar, pulsação, suor e outros elementos. Uhum. Prof, é possível evitar a linguagem corporal? Alguns gestos, outros não. Quanto mais você treinar, mais controle você vai ter. Todos os músculos do sistema autônomo você pode tentar controlar. Por exemplo, o sorriso da boca, mãos. A regra é o seguinte, tirando a sobrancelha, que a sobrancelha é difícil de você enganar com a sobrancelha. Por exemplo, se eu te pedir, Marisa, nesse momento, faça uma sobrancelha triste. Não sei. Não, assim é brava. Você só vai conseguir fazer a sobrancelha triste se você ficar triste. Por isso que um ator, para ele parecer triste, ele vai ter que lembrar de alguma coisa triste. Porque senão a sobrancelha não vai dar o grau de tristeza. Mas mesmo que a pessoa minta em tudo, alguma coisa escapa. E o lugar mais difícil de controlar são os pés. Os pés, geralmente, como eles estão mais distantes, é mais difícil de controlar. E muitas vezes a pessoa está falando alguma coisa e os pés estão dizendo o contrário. Ou quando você está conversando com alguém e você diz assim, você concorda com isso? E a pessoa diz sim, e às vezes o rosto dela diz um rápido não, ele balança um rápido não. Eu já encontrei pessoas que ela disse sim, mas o pé disse não, o pé fez o sinal do não. E os pés são os nossos maiores inimigos, que denunciam o que a gente está pensando. Portanto, sempre alguma coisa vai escapar, não tem como pegar. Então eu vou olhar para o pé da pessoa agora quando eu estiver conversando. Quando eu fizer alguma pergunta, eu vou olhar para os pés. Sim. Para ver se está mentindo ou não. Que legal. O pé na mentira, ele pode denunciar, mas ele não é o melhor indicador. Agora, o pé, por exemplo, pode ser verificado se a pessoa está conversando na tua frente e se ela quer continuar conversando contigo ou não. Sempre que a pessoa quiser estar conversando contigo, os dois pés vão estar na tua direção. Se por um acaso um dos pés estiver virado para um dos lados, significa que ela está ela está desejando sair daquela situação, ela só não sabe como. Não importa então, o lado. Não importa o lado. O lado talvez para onde ela quer ir. Vamos imaginar que você esteja conversando com alguém e tem uma pessoa num canto e o pé da pessoa está apontando para aquela outra pessoa, significa que ela deseja parar de conversar contigo para ir conversar com aquela outra pessoa. Ou às vezes apontando para a porta indica que ela está querendo fugir. Enfim, você vai dar uma olhadinha na direção que ela vai. E como que a gente conversa com a pessoa e percebe tudo isso sem que ela perceba que a gente está observando ela? Tem como? Treinamentos. Porque a linguagem ela vai se dividir de várias maneiras. Tem algumas pessoas que têm linguagens claras. Tem algumas que têm linguagens parciais. Por exemplo, a pessoa está alegre e ela vai estar parcialmente alegre no rosto e outra parte está triste. E tem alguns que, além de parcial, são bem sutis. São microsinais que ela vai emitir. Por isso que você vai afunilando, até chegar um momento em que você seja capaz de olhar os microsinais e perceber naqueles microsinais o que a pessoa está querendo dizer. E como que a gente utiliza essa linguagem a nosso favor, prof? Um ponto essencial é ser o menos enganado possível. É lógico que a gente tem que entrar nos relacionamentos acreditando nas pessoas, mas a gente sabe que há pessoas e tem pessoas que são puxadoras de tapete. Esse é um bom indicativo de saber o grau de veracidade dessa pessoa. Também, se você transmite confiança, não transmite confiança, a tua linguagem ela é aberta ou ela é fechada. E, em termos gerais, um ganho muito forte de empatia. A empatia, eu creio que é o elemento central. Não há empatia sem linguagem corporal. Algumas pessoas dizem, não, sou uma pessoa que tem empatia e eu nunca fiz nenhum curso. Não, mas não tem problema.
Porque às vezes a pessoa tem automaticamente, já faz parte dela ter essa linguagem corporal. Aham. Mas mesmo uma pessoa que tem uma habilidade de linguagem corporal fenomenal, ela pode ampliar isso muito mais. Ela pode, sabe? Nós queremos usar as emoções para entrar dentro da mente da pessoa. Aham. E muitas vezes o leitor da linguagem corporal ele sabe mais da pessoa do que ela mesma. Porque às vezes, vamos imaginar que você está fazendo uma atividade e você está fazendo e para você está mentindo para si mesmo, dizendo, não, eu estou gostando de fazer. E às vezes o leitor da linguagem corporal é capaz de perceber que você não está gostando daquilo. Não. Só que isso é um pouco complicado, porque aí você vai começar a ver coisas que às vezes não seria legal ver, né? Fotos dos familiares, você vê quem está sorrindo verdadeiramente, quem não está, quem está em afinidade com quem, quem está interessado em quem, e etc. Dá para você ter um monte de elementos. Aí o pessoal da live vai catar lá nos arquivos familiares, começar a olhar as expressões dos familiares para ver, será que estava gostando de estar do meu lado ou não? Né? Não queremos causar discórdia, né, prof, nas famílias. Mas vou dar uma dica positiva, não dica negativa. Dica positiva, você pega nas fotos, geralmente quem tem muita afinidade com o outro, eles vão estar fazendo gestos espelhados, eles vão estar com alguns gestos repetidos. Esses dias eu estava olhando para uma foto antiga minha e eu estava sem querer fazendo positivo com o dedo. Do outro lado tinha uma outra pessoa fazendo positivo com o dedo também, mas sem que ninguém combinasse, porque o inconsciente faz com que as duas pessoas elas tenham gestos espelhados. Um espelha o gesto do outro. Legal. Boa dica. Pelo menos o lado positivo, né, prof? O lado negativo, vamos falar de negativo, tem? Como que a gente descobre se a pessoa não queria estar lá do nosso lado? Posição do ombro, a gente afasta os ombros de quem não quer estar perto, tende a direcionar o cotovelo na direção da pessoa. Ou dia a dia, um gesto, Marisa, pense numa comida saborosa que você gosta. Aí agora imagine, eu quero que você se imagine comendo essa comida saborosa. Agora, sem você reparar, você mordeu num tufinho de cabelo no meio da comida. Veja, esse teu sinal do nariz, que é um sinal de nojo, que você fez no nariz agora, ele é um sinal indicativo de que quando você passa por alguém que não gosta de você, ele vai fazer esse sinalzinho sem reparar, esse sinalzinho de nojo, e vai baixar automaticamente. Algumas pessoas elas fazem isso sorrindo, e aí enganam, aí você acha que está sorrindo para você, ela sorri com nojo. Eu vi que esse sinal lhe incomodou, né? O quê? Você ficou, esse sinal acabou incomodando você, porque você já está pensando Eu já estou pensando em quem fez cara de nojo para mim. Mas é muito rápido, são sinais muito sutis que a pessoa emite. E o Gottman, no Laboratório do Amor, inclusive, ele identificou que esse é um sinal quase que irrefutável de separação de um casal. Se na hora de um parceiro falar do outro fizer esse micro sinal, é quase que impossível retomar a relação anterior. Nossa, e é quase que imperceptível, né, professor? Porque uma mexidinha de nariz nem eu sinto. No início, sim. Mas depois você vai perceber muito claramente. É muito visível. Quando a pessoa está perto de você, ela faz esse sinal. É muito visível. E nós não vamos agradar todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar da gente. Então, tudo bem, paciência. Nem todo mundo tem bom gosto, professor. Você saiu bem. E agora... Pena que nem todo mundo tem a sua autoestima. Né, professor? Mas tem que ter, né? Não tem como. Se a gente não se achar, não se gostar, a gente não consegue se comunicar bem, não consegue transmitir o nosso conteúdo, não consegue vender a nossa ideia, o nosso projeto. A autoestima, ela precisa fazer parte. Agora é a hora das dicas, ó.
Dicas de como ler a linguagem corporal nas pessoas. Então, algumas dicas, assim, alguns sinais mais comuns do dia a dia que a gente pode notar. Existe um critério que é meio padrão: você nunca deve ler um sinal isolado. Leia sempre um conjunto de 3. Para você dizer que algo está se referindo a alguma coisa, leia pelo menos 3 sinais juntos. Do contrário, você pode se equivocar. E aí, dentro do contexto, você avalia. E os sinais, eles vão ser muito direcionados à área. Por exemplo, sinais de veracidade vão estar muito ligados à mão. Se as mãos estão apontando, estão abertas ou não, são indicativos de sinceridade. Aí tem sinais de mentira, que aí são todo esse conjunto de sinais que eu falei. Entra na linguagem, mexe com a voz, mexe com sinais da garganta, que você percebe a pessoa engolindo em seco. Aí tem sinais do amor, que é um outro campo. Vou dar um exemplo. Você e o seu marido estão lá no meio, estão fazendo uma viagem lá para Rio Grande do Norte, nas praias, aí de repente vocês estão num clima romântico. Se você reparar, você vai perceber que você, nesse momento, vai estar direcionando o seu pulso na direção dele. O pulso, ele é o indicativo de romance mais forte que existe na mulher. A mulher só vai direcionar o pulso a alguém caso ela tenha interesse, do contrário, não. Lógico que leia num conjunto, porque do contrário, você vê alguém te mostrando o pulso, você já diz, não, leia o conjunto. Então tem linguagem da mentira, tem linguagem da sinceridade, tem linguagem do amor, e aí cada um tem as dicas específicas. Então fique de olho em linguagens assim, algumas questões pontuais, mãos relacionadas à sinceridade, o sinal de nojo que eu citei, gestos abertos ou fechados, está conversando com alguém, a pessoa cruza os braços e as pernas, ela não gosta. E eu não vou colocar todos, mas tem um sinal que é legal, que é o sinal de mão atrás da nuca. Por exemplo, se eu nesse momento falasse alguma coisa a você que você não concordasse, você naturalmente leva a mão atrás da nuca sem você perceber. Toda vez que você está conversando com alguém e a pessoa levou a mão atrás da nuca, ela discordou de você naquele momento, ela só não está com coragem de falar. Talvez ela até venha falar, mas ela não concordou naquele momento. Ok? São algumas das dicas, mas o número de dicas são infinitas, se a gente for perceber. Rosto, braços, corpo, pernas, pés, sim. Quando a pessoa, por exemplo, coloca a mão, ela está falando, mas ela coloca a mão na boca, é o quê? Você já viu esse sinal? Já. Já. E para você ele soa como o quê? Que a pessoa tá, por exemplo, ela tá querendo tapar a boca porque ela gostaria de falar uma coisa, mas ela não pode ou não deve, algo assim. É isso, não? Está ligado. Embora, geralmente a pessoa quando quer falar e não tem coragem, ela vai dar um sorrisinho com os lábios fechados. Quando a pessoa coloca a mão na boca, ela está mentindo. E geralmente isso acontece, é a chamada teoria dos 3 macaquinhos. Eu não quero ouvir, não quero ver e não quero falar. Então a pessoa ou vai colocar a mão no olho, ou no nariz, ou no nariz também, né? Porque o nariz incha quando a pessoa mente. A ideia do Pinóquio é verdade. A pessoa incha internamente o nariz, dá a ela uma coceira. Então ela vai coçar o nariz, tampar a boca ou colocar a mão no ouvido. Não quero ouvir, não quero ver, não quero falar. Entendi. Isso são sinais de mentira. Entendi. E quando a pessoa, por exemplo, tá falando, mas a pessoa tá assim, ó, passando a mão no cabelo, tá mais preocupada com o cabelo do que com a conversa. Eu entendo isso. Tô errada? Tá, passa novamente a mão no seu cabelo devagar. Ó, veja só que você passou normal. A pessoa só tá preocupada com a aparência. Agora, passe a mão no seu cabelo
com o pulso virado para frente. Assim? Note que ele se tornou um gesto mais sensualizado. Então, passar a mão no cabelo reto, a pessoa só está preocupada com a própria aparência. Quando ela joga o pulso para frente, ela está sensualizando, ela está jogando com o parceiro que está na frente ou alguém do ambiente. Aí, passar a mão no cabelo pode ter várias conotações. E eu já achava que não estava interessada na conversa, só queria... O cabelo era mais importante que a conversa. Ó, já estava lendo tudo errado. Não necessariamente, porque talvez ela esteja muito preocupada com o que você pensa dela, e não precisa nem em questões românticas. A pessoa está muito preocupada com o que pensa dela, ela quer se tornar apresentável a você. Ah, entendi. Aí, por isso que ela se ajeita às vezes. É um bom sinal. E quando a pessoa está falando e a outra fica assim, ó, mexendo na orelha. Se ela está mexendo no brinco ou na orelha, tá? Se ela está mexendo na orelha, no pezinho da orelha, ela está desconfortável, geralmente. Eu sempre digo geralmente, tá? Porque não se tem uma regra absoluta. Agora, se a pessoa está brincando com seus objetos, ela está numa situação de interesse naquele momento. Ela está se divertindo. Entendi. Okay? Mexer em brincos, inclusive, não é muito legal. A mulher tem que cuidar ao fazer isso, que universalmente é interpretado como gesto de flerte. Então é legal ela não mexer em brincos, dependendo do ambiente que ela está. Coitada de nós mulheres, prof. Tudo é interpretado como flerte. Sim, a mulher ela tem pelo menos uns 30, 40 sinais de flertes diferentes, enquanto que o homem tem 2 ou 3. Nossa. O homem é muito pobre nesses gestos. E por isso que, assim, interpretar gestos de mulher é muito mais complicado do que interpretar gestos do homem. O homem tem uns 3, 4 gestos e está resolvido. Ele é muito mais pobre, justamente pela questão das áreas, da empatia, ele é número menor. Mas você falou do brinco, mas eu só quis dizer que ele pode ser interpretado de diversas formas, veja. Tudo vai depender do contexto e como isso acontece. Por exemplo, tem pessoas que quando vão te cumprimentar, eles apertam muito a tua mão, muito, muito. Aperta que chega a machucar. E outras pessoas, quando vão te cumprimentar, eles pegam, parece que estão com nojo da tua mão. Qual é essa interpretação de aperto de mão? Homem, geralmente, né? Sim, são 2 apertos de mãos clássicos. O quebra-ossos, o primeiro, e o segundo é chamado de peixe morto. O quebra-ossos, ele transmite uma personalidade agressiva. Então, mesmo que a pessoa não seja agressiva, quem está recebendo o cumprimento acha que a pessoa é muito agressiva. Ele é o pior aperto de mão catalogado em termos de recepção. Pior de todos eles, é pior que o peixe morto. O peixe morto, ele transmite uma ideia de falta de credibilidade, de confiança e de segurança. Significa que, do ponto de vista de quem está recebendo, não dá para confiar nessa pessoa. Talvez o caráter dela não seja tão seguro assim. Talvez numa situação ela pode me deixar e sair correndo sem do nada, troco do nada. Por isso que os 2 devem ser evitados. Os 2 transmitem ideias ruins, mas o quebra-ossos é o pior disparado. Ele é numa escala de 0 a 10, ele foi avaliado em 0. O peixe morto, numa escala de 0 a 10, ele foi avaliado com 1. Eu acho interessante que você mencionou os 2 piores tipos de aperto de mão que existem. São 2. É porque os 2 me incomodam. Eu vou falar bem, eu detesto quem aperta demais a minha mão quando vai cumprimentar. E também detesto que vai me cumprimentar e pega que parece que está com nojo da minha mão. Eu não gosto, então... E aí eles são muito distintos, né, um do outro. Eu falei, eu vou perguntar pro prof para eu saber distinguir. Sim, são os 2 piores aí, são os 2 mais evitáveis. Ô, prof, a linguagem corporal, eu tô falando besteira ou, por exemplo, os animais conversam conosco, seres humanos, por linguagem corporal? Não.
Porque, por exemplo, eles com olhares, eles não falam, mas com olhares a gente consegue se comunicar, a gente vai criando uma conexão com eles que você sabe, a patinha mexeu de um jeito, ele quer comida, ele deitou de um outro jeito, ele tá com dor, ou eu tô muito doida no meu pensamento. Não está doida, porque os animais, nós partilhamos com parte dos animais, especialmente os mamíferos, nós partilhamos o sistema límbico, que é o sistema emocional. Então nós temos as emoções muito parecidas com a de um animal. A questão é que os animais eles vão expressar isso de maneira diferente, mas a emoção é a mesma. Então é possível transmitir emoção? Claro, com certeza. O rabo abanando, lágrimas, o olhar triste, você vai pegar isso nos animais tranquilamente. E existem alguns estudos que falam do contrário, que o animal ele tem o que se chama de hiperestasia dos sentidos. Hiperestasia dos sentidos é uma capacidade de captar sinais muito sutis emitidos pelo seu dono por outros. Por isso que se você ficar nervosa, provavelmente o seu animal de estimação ele vai captar esses sinais muito facilmente. Talvez não tenha estudos nessa área, mas talvez eles sejam muito mais peritos em captar emoções do que um ser humano, em termos de captar a emoção de outro ser humano. Eu acredito que sejam mesmo. Sejam mesmo. Aquilo que o professor falou da pupila, o veterinário falou algo semelhante dos animais, que quando a pupila do teu cachorrinho estiver dilatada, ele está com muita dor. Porque falando do meu cachorro, no caso, né? Porque ele tem um problema de hérnia. E aí ele falou, observa a pupila. Se ela estiver dilatada, é porque ele está com muita dor. Então também é uma forma de linguagem, né, professor? Pra gente conseguir entender eles, já que eles não falam, a gente tem que saber onde que tá, se tá com dor ou se tá bem. Exatamente. A linguagem corporal, ela é importante porque ela é feita, inclusive o primeiro contato ele é feito em milésimos de segundo. Em milésimos de segundo você bateu o olho na pessoa, existem toda uma série de cálculos feitos especialmente pelo o lobo pré-frontal, juntamente com o sistema límbico e as amígdalas, que vão fazer uma leitura e vai dizer essa pessoa é confiável, essa pessoa não é confiável. Então ele vai fazer uma leitura muito rápida, muito significativa, inclusive medições corporais ela vai fazer. Por isso que dizem que a primeira impressão é a que fica, né? Ela é feita em milésimos de segundo. Antes de milésimos, ela já faz a leitura e já diz se vale a pena, se é confiável, não é confiável, se eu vou ficar perto dessa pessoa, não vou ficar. E para você desfazer essa imagem, ela demora. Por isso que é importantíssimo esses primeiros momentos aí. A mulher, ela é campeã de linguagem corporal, ela transmite muito mais linguagem corporal no rosto, ela é fácil de você observar as nuances. O homem, ele é mais restrito, é mais complicado. Então o homem, ele consegue disfarçar mais alguma vez um pouquinho aquela primeira impressão. A mulher não, a primeira impressão ela é muito forte, que ela vai transmitir um monte de elementos através da sua linguagem corporal. Mais alguma consideração? Tem que liberar, né? Tranquilo, mas eu acho que é isso. Eu não pretendo ser o especialista da área, é uma área que eu venho pesquisando há muito tempo. Tem muito que aprender, tem muitos estudos sendo feitos. Agora, uma dica que eu sempre digo, tente ser e não parecer. Fica muito mais fácil. Todas as pessoas que tentam fazer linguagem corporal desconectadas do que são, soa bem robótico. É melhor você tentar ser e a linguagem corporal vai acompanhar aquilo que você é e fica muito mais fácil para você vivenciar a tua linguagem corporal. Ser verdadeiro, né, professor? Passar a tua verdade. Porque quando você está sendo verdadeiro, está passando a tua verdade, a pessoa vai te ler e vai ver o que realmente é. Você não precisa fingir nada, você está sendo. Não precisa fingir. Né? Evidente que algumas pessoas acabam mandando mensagens erradas porque ela, por vezes, a linguagem corporal dela é
equivocada. Existem algumas pessoas que têm olhos tristes e continuamente todo mundo vê essas pessoas como tristes. Tem pessoas que têm olhar de um certo cinismo, ou até mesmo algumas pessoas fazem sem querer gestos de nojo continuamente. Essas pessoas tendem a afastar os outros sem ela saber por quê. Mas é porque o gesto sinal dela é um cacuete que ela pegou e ficou o tempo inteiro fazendo sinal de nojo, e as pessoas não gostam de estar de perto, e você não sabe por quê, mas é porque ela acostumou a fazer um gesto de nojo, e aí ela precisa observar. E tem inter-relação entre corpo e mente. Então, se você souber disso, você pode usar o teu corpo para mudar o teu estado de humor. Interessante. Nossa, e como que a pessoa vai chegar a esse nível de consciência de que eu faço isso e eu preciso melhorar? Só se alguém falar para ela. Não tem como. E ficar em frente ao espelho. Se observando. Verificando. Aí você vai pegando um pouco de... Ou mesmo se filmar e olhar, reparar. E aí você vai notar, inclusive, coisas que gosta e não gosta. Isso de sei lá, não passar verdade ou não gostar das suas expressões, da sua linguagem corporal, tem a ver com o medo que as pessoas têm de estar em frente às câmeras ou não? Porque a câmera... O medo vai estar... Sim, pode falar. Porque a câmera, ela vai estar te mostrando exatamente como você é, né? É o teu espelho ali. E pior, tá gravado. Né? Tá gravado e os outros vão te avaliar. Em todas as pesquisas, o medo de falar em público sempre foi o medo mais forte. Inclusive, ele ultrapassa o medo da morte. Há quem diga que se uma pessoa precisasse fazer um diálogo, um discurso fúnebre ou ser morto, as pessoas preferiam ser morto do que fazer um discurso fúnebre. A gente tem medo de exposição. E aí entra um círculo vicioso, porque a pessoa vai perante as câmeras e ela vai, como ela está com medo, ela vai começar a fazer gestos fechados. E como ela faz gestos fechados porque o corpo quer se proteger, ela vai transmitir menos confiança. E aí vai entrar no ciclo. Por isso que é importantíssimo treinar a arte de falar diante das câmeras, a arte de falar diante das pessoas, porque senão ela pode transmitir o inverso do que ela deseja. E quanto mais medo, mais fechado, quanto mais fechado, menos confiança, e assim tudo se perpetua. Então é isso, prof. As minhas perguntas já acabaram aqui. Se eu abro esse espaço para você, para o professor, falar do seu curso também, né? Não sei se tem treinamento esse final de semana ou para quando que tem? Vai ter um dia 19, eu vou antecipá-los, não foi nem lançado ainda, mas vai ser um curso chamado A Coragem de Não Agradar, baseado nos estudos de Adler, em que o Alfred Adler, que vai ter um estudo fenomenal em relação a como que eu posso separar o que me pertence e que pertence ao outro, e que você consiga desenvolver a capacidade de dizer não e viver uma vida autêntica. É simplesmente fenomenal. Uma das obras dele, eu confesso que foi talvez a principal obra para mim, né? Foi espetacular. E a gente vai desenvolver não só a parte teórica, mas a ideia é sair com estratégias fixas mesmo de você ter uma vida autêntica e parar de ficar agradando os outros, porque isso causa muito peso nas costas. Será no dia 19 e vai ser lançado daqui uns dias, aí a gente vai lançar, tá? Essa ideia surgiu justamente porque a gente, numa aula, eu tinha esquecido de mencionar o Adler, a gente começou a trabalhar o Adler e eu vi o quanto que o Adler impactou, e a gente decidiu então transformar isso num curso para levar aos demais, né? E eu sei que você, né, Marisa, vai desenvolver aí cursos de como estar diante das câmeras, de como como se destravar em frente às câmeras. Como perder a insegurança, o medo e falar, né, prof? A gente tem que falar, não é? Sim. Tem que passar o conhecimento, tem que falar do teu negócio, da tua ideia.
E hoje em dia, a gente precisa estar no digital. Não tem outro jeito. Não adianta fugir, precisa estar no digital. E digital é vídeo. Você precisa se mostrar, precisa falar, se comunicar, entender de linguagem corporal. Com certeza. Ter ideias para se expor. Existem algumas tríades, uma tríade que ela torna você alguém indispensável na atualidade. Que é saber falar em público, que é indispensável, inteligência emocional e você será o quê? Né? Essa é a tríade. Essa tríade junto, eu acho um profissional se torna espetacular. Então você está entrando dentro de uma das tríades, porque é como se fosse um paradoxo. Como as pessoas não estão mais se comunicando pessoalmente, a arte da conversação, de falar em público, ela está sendo, inclusive em várias empresas, o critério diferencial principal para você contratar ou não contratar alguém. O teu curso, então, é dia 19/10. E isso é uma terça-feira, vai ser à noite, 4 horas de duração. Coragem de não agradar. É presencial, né? Presencial e com transmissão online, caso alguém quiser. Isso que eu ia perguntar. Então vai ter a transmissão também online? Vai ter também online. Não foram abertas as inscrições ainda, por isso que eu estou antecipando o que vai acontecer na semana que vem, o lançamento do curso. Tá. Mas para quem quer adquirir, vai lá no perfil do Lademir. A partir da semana que vem, já a partir de Lademir Desenvolvimento, já vai estar um link de inscrição logo abaixo. E Marisa, me conte, você já tem o teu projeto do teu curso? Já está pronto para entrar em ação? Já o meu curso já escrevi, já está pronto o e-book e tudo, agora é só gravar as aulas e aí colocar para rodar. Mas está tudo prontinho, tudo feitinho. Ser vendido online? Cursos online? Isso? Isso, vai ser vendido online, mas aí também eu vou fazer workshop, mentoria no presencial também, para quem deseja se destravar em frente às câmeras, se comunicar melhor e assim por diante. Que legal. Eu vou querer fazer. Então, olha. Já tem um inscrito. Olha que bênção. Isso é bênção, prof. Que venham mais pessoas assim, eu quero me inscrever. Prof, eu vou te liberar, porque você deve ter aula e tudo mais. Agradeço muito, muito, muito a tua participação, por contribuir com tanto conhecimento pra gente. Eu ficaria horas e horas e horas te ouvindo, você sabe disso, eu adoro conversar contigo. E estou aqui à disposição. Sempre que precisar de mim, a gente está aí, a parceria é a mesma sempre. A recíproca é verdadeira, né? Para quem a Marisa sempre acompanhou as gravações, a gente sempre chegava antes para a gente poder ficar discutindo filosofia, né, Marisa? Foi bem legal. Marisa, gratidão imensa pelo convite. Você é uma amiga bem especial, gratidão em estar contigo aí. Uma gratidão imensa, sucessos à tua vida e à tua carreira. E eu tenho certeza que em parceria a gente caminha bem mais longe. Ah, com certeza, prof. Obrigada e obrigada a todo mundo que está aqui. Parabéns, né, prof? Parabéns para eles que tiraram esse tempinho numa sexta-feira para adquirir conhecimento. Isso com certeza vai fazer toda a diferença na vida pessoal e profissional de cada um que participou dessa live hoje. Com certeza, e mesmo aqueles que na sexta-feira agora vão aproveitar para se aventurarem em atividades românticas, a gente também deu algumas dicas para utilizar lá. Isso. Usem com responsabilidade essa linguagem corporal agora, né, prof? Isso. Até mais, grande abraço. Até mais, gente. Beijo, boa noite, boa sexta, bom final de semana.